você precisa, eu preciso, cada membro da tua igreja, Pai. Esse que tu aqui, eu quero ouvir a verdade tua, Senhor, Pai. Então, Senhor, abençoa o pastor esta noite. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Pastor, faça a vontade do Senhor, amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Sal da igreja com a paz do Senhor. Se quiser usar o outro, pode usar. Tá, acho que não dá. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Desde já agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus seja louvado pelas suas vidas. Deus seja louvado pela vida de cada um dos amados aqui presentes. Sempre uma honra retornar a esse ministério, começar esse ano com os amados. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, tem como título Domínio sobre a Língua. Tiago 3, verso 2 diz assim a palavra do Senhor: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Último versículo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Hoje nós vamos iniciar uma mensagem que deverá ser dividida em 3 pregações, porque nós não temos tempo de aprofundar sobre ela em uma única mensagem, mas como a gente sempre volta, não tem problema, né? O título dessa mensagem seria Controlando a Língua e a Raiva. Esse seria o tema. Nós tivemos que juntar a língua com a raiva, porque a língua não é necessariamente um problema, né? Nós podemos usar a nossa boca para glorificar a Deus, nós podemos usar a boca para elogiar o próximo, nós podemos usar a boca para pregar a verdade. Então a língua pode ser usada para muitas coisas positivas. O problema é quando surge um sentimento negativo, né? Uma raiva, ódio, fúria, e aí existem momentos em que o ser humano ele passa a usar a língua para algo que não deveria. E é aí que nós temos que freá-la ou refreá-la, né? Então, controlando a língua e a raiva, porque a gente não tem como dissociar os dois, né? Para falar do que a gente precisa falar, tem que falar de língua e tem que falar de raiva. Então eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para a igreja. Responda para você mesmo, né? Você controla a sua língua? Diante de Deus, você pode se examinar. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Você é uma pessoa que controla a sua língua? Como você reage diante da raiva? A raiva é um sentimento negativo que se depara
na nossa vida em qualquer momento inesperado, né? Seja por algo que não aconteceu, seja uma pessoa que nos decepcionou de uma forma ou de outra, né? Não é difícil estar com raiva. Nesse mundo nós estamos sujeitos a vários sentimentos. Não vamos pregar que é um paraíso, não chegamos no paraíso ainda. Estamos lutando contra essa carne para chegar num lugar que é perfeito, maravilhoso, nosso corpo será transformado, mas até chegar lá tem muita coisa, né? Então, uma pergunta para a nossa reflexão enquanto igreja, né? Nós controlamos a nossa língua, né? Como nós reagimos diante da raiva? Quem é você diante da raiva? E eu quero começar dizendo que isso é uma coisa que determina se somos cristãos ou não. Porque é muito fácil vestir roupa de crente, é muito fácil chegar na igreja, é muito fácil ser crente aqui dentro, né? Mas são horas como essa que nós estamos mostrando não só para Deus, mas para o mundo espiritual quem nós somos, né? O que leva aos céus não é dons, né? O que leva aos céus são frutos. E a raiva, por exemplo, a língua, por exemplo, ela determina quem nós somos. Porque é aí que nós temos que mostrar frutos. João Batista disse: arrependam-se e deem frutos dignos de arrependimento. A forma como você lida com a raiva mostra que você é uma pessoa transformada, que você é uma pessoa convertida. Quando você aceitou Jesus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, se Ele é Senhor, Ele que manda. O seu eu antigo, eu vou falar, e eu vou fazer, e eu vou revidar, mas quando você é crente, acabou. Você não manda mais na sua boca, né? É Deus que manda. Você por você falaria, a sua carne queria falar, mas por Deus não, eu sou crente, né? E Deus se alegra, né? Porque são essas coisinhas que para muita gente é besteira, mas você está pontuando diante de Deus, né? Deus está vendo, é meu servo, podia fazer a vontade da carne, podia fazer a vontade do inferno, né? Foi afrontado, injuriado, veio a ira, veio a revolta, mas ele se anulou. A Bíblia fala, Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então existem basicamente 6 gêneros que nós temos que controlar quando se fala da língua, né? São eles a fofoca, que seria basicamente falar mal do meu irmão, falar mal do próximo, né? A vanglória, que tem a ver com a autoexaltação, né? Sempre vamos ver pessoas que se exaltam, que se exibem, xingamentos dos mais variados, e aqui eu quero ser bem específico, falo como pastor, né? Deus não está no xingamento. É triste a gente ver que no meio do povo evangélico tem pessoas que xingam e acham normal, né? Tem pessoas que acham normal xingar dentro de um casamento, ou xingar dentro de uma família e tal, tipo assim, se eu tenho um elo com a pessoa eu posso xingar? Não, você não pode, sabe por quê? Porque você é crente, Jesus não xingava, né? O apóstolo Paulo pregava contra o xingamento. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. É por isso que a porta é larga e tem a porta estreita, tá? Crente não xinga, né? Eu não estou dizendo que a gente não brinca, mas até as brincadeiras do cristão é diferente, né? Você pode brincar com alguém que você tem intimidade sem ofender e sem o Espírito Santo se entristecer, porque Deus também é alegria, mas xingamento já antecipamos que não. Outros gêneros que nós temos que tomar cuidado, a murmuração, né? A murmuração é reclamação, é ausência de gratidão. A mentira, tem gente que mente ainda, né? Esconde algo de alguém. Você pode até estar escondendo do homem, mas Deus está vendo, né? E nós temos também o falso testemunho. Eu separo o falso testemunho da mentira. O falso testemunho também é uma mentira, né? Seria um elemento dentro do grande gênero mentira. Só que o falso testemunho tem mais a ver com denegrir a reputação de alguém, né? Tem a ver com calúnia, com injúria, com difamação, né? Fulano não é uma coisa, mas eu digo que ele é, né? Eu tenho que prejudicar alguém, eu tenho que queimar alguém. Então é um subgrupo dentro da mentira. Então são coisas que nós temos que tomar cuidado quando se trata de controlar a língua, né? Cuidado com a mentira, com a murmuração, com o xingamento, com a vanglória, com a fofoca, com o falso testemunho. Se você estiver eliminando tudo isso da sua vida, parabéns, você está no caminho certo. Você está caminhando para a porta estreita. Então a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Aquilo que você está expondo é o que o seu coração está cheio. É por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Se o teu coração for puro, a tua boca também é pura, né? Você está expondo aquilo que está dentro de ti. Você não tem como expor outras coisas. Você expõe o que você é. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a língua, porque a língua ela diz muito sobre quem nós somos. Então se eu minto, eu estou mentindo, eu sou uma pessoa que é adepta das mentirinhas, eu estou cheia de Satanás. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Se eu estou mentindo, eu estou sendo filho dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Diz que o diabo é o pai da mentira. Então se eu minto, não tenho como estar cheio de Deus, porque Deus não é mentira.
Deus não é engano, né? Se eu falo mal de alguém, eu estou falando mal de fulano, mesmo que fulano seja, né? A questão não é fulano ser ou não ser, a questão é como está o seu coração. Salvação é individual. Crente não age conforme o mundo age, conforme os outros agem. Crente age conforme Cristo quer que você age. É isso que você precisa entender, né? Não é porque fulano é tudo de ruim que eu vou ter prazer de falar de fulano. Fulano é tudo de ruim, pode ser, mas eu estou me contaminando também, porque eu estou me perdendo pela minha língua. E nós podemos ser condenados pela nossa língua, né? Seremos julgados com base na nossa palavra, né? Então, se eu falo mal de alguém, ou estou caluniando alguém, né, que seria deturpar, às vezes a pessoa é A, B e C, só que eu falo que ela é D, E e F, eu aumentei um pouquinho, né? Significa que eu estou cheio de ódio no meu coração. Significa que talvez eu tenha rancor, né? Eu não consegui perdoar o que alguém fez por mim, por isso que eu estou falando mal. E ódio e rancor levam ao inferno. Nessa noite, desprenda o seu coração, desprenda a sua alma. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que é fácil, né? Eu não vou ser um pastor hipócrita, mentiroso, ilusionista. É simplesmente isso. Não tem nada de simples. Servir a Cristo não tem nada de simples, mas é possível. E essa é a receita para entrar no céu, né? Nós temos que tomar cuidado, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque é o que a gente vê. Muitas pessoas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo. Cuidado para não ganhar o mundo e ficar aqui no mundo também, né? O mais importante é o céu. E Deus, Ele quer tratar, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quando Deus Ele chama João Batista, Ele fala: olha, esse homem, né, vai preparar o povo para se encontrar com Deus. Deus não nos chamou para nos... eu estou te preparando para receber coisas. Amém. Deus também é Deus de bênçãos, de milagres, mas o principal preparo é para se encontrar com Ele. Um Deus santo, um Deus que é humilde, um Deus que não tem corrupção, um Deus que é justo, né? Um Deus que é... Como é que a gente se encontra com um Deus desse? No mínimo, se esforçando. Céu é tomado à força. Você tem que se esforçar, certo? Então, se eu debocho, eu sou uma pessoa que eu estou faltando com respeito, né? E eu estou com orgulho. Deboche é uma forma de falta de respeito, né? Uma ironia, é maligna, amados. Deboche é algo maligno, né? É um pouco de orgulho porque eu menosprezo, né? Eu tenho que tomar alguém como parâmetro para dizer que você está ruim, mas eu estou bem, né? Fazendo uma comparação, e essas comparações não são de Deus. Ainda que alguém te humilhe, né? Eu estou pregando algo que é porta estreita. Ainda que alguém te humilhe, deixe humilhar, você não vai humilhar ninguém, porque Jesus não te chamou para isso, né? Os humilhados serão exaltados, né? O evangelho significa não ir, o evangelho significa ir na contramão do mundo. Se alguém está fazendo mal para você, o problema é dele, mas você tem que semear o bem. Cada um só pode dar aquilo que tem. Se eu sou uma pessoa que murmura, eu sou uma pessoa sem gratidão, porque é muito fácil reclamar. Tem gente que só reclama, só olha para o que está faltando. Eu queria isso, eu queria aquilo. Já parou para pensar aquilo que Deus te deu? Já parou para pensar que muitas coisas você tem, alguém não tem? Já parou para pensar que você não é merecedor / merecedora de muitas coisas que você tem? Deus não gosta de murmuração. É normal. É coisa de mulher. É porque eu chego no meu limite. Não, isso não é bíblico. A Bíblia fala, né, no livro de Êxodo, começa aquele povo murmurador, e Moisés se estressando, né? Olha quanto o povo padeceu por causa de murmuração. Murmuração não te ajuda em nada, agora agradeça. Jesus disse: em tudo dai graça. Senhor, obrigado que a porta está fechada, obrigado porque eu não estou me dando bem com um parente X ou Y, obrigado porque eu estou triste. Deus se agrada. O diabo tentando fazer você reclamar e você agradecendo. E Deus não é do xingamento. Por quê? Porque quando eu estou xingando, eu estou dizendo que eu não tenho pureza. Como é que eu sou uma pessoa pura e eu xingo? Como é que eu sou uma pessoa pura e eu estou xingando fulano, xingando ciclano, falando palavra torpe, palavrão, obscenidade? Não tem. Jesus disse, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Pergunta simples para a igreja: quem quer ver Deus aqui? Você quer ver Deus? Então comece a purificar o coração. Quem xinga não tem coração puro, porque quem é puro não quer xingar. Quem é puro, não, isso aqui na minha boca não. E tem uns que ainda xingam e fica mal na hora. Isso é sinal do Espírito Santo na tua vida, né? Quando você fala algo e sente mal, eita, glória a Deus. Deus te dizendo: filho, filha, não era isso. Ruim é quando a pessoa já está no pecado, nem liga mais, né? Eu falo mesmo, eu xingo mesmo. De vez em quando a gente vê algum escândalo na internet, né? Igrejas grandes,
né? Mulheres e homens, de repente, soltam um palavrão assim no microfone. Por quê? O costume de casa vai à praça. É como se o próprio Deus estivesse permitindo certas pessoas serem envergonhadas, né? A pessoa pensa, não, é uma mulher de Deus, homem de Deus, por que xingou, né? Por mais que venha uma emoção, né? Nós como pregadores, de repente você está emocionado a falar de um tema e tal, mas se veio aquilo, né? E eu creio que aqui nós somos tomados pelo Espírito Santo, eu não posso anular o Espírito Santo de Deus, se veio aquela palavra é porque tinha um costume, né? Ah não, lá em casa ninguém está vendo, só vê minha família não vai me denunciar, ninguém vai me entregar, aí de repente Deus vai lá e envergonha, a pessoa fica sem crédito, ainda dá um mau testemunho, né? Porque se a ovelha ela olha para o pastor, olha para a liderança, olha para aquela mulher de Deus, homem de Deus, e você faz, ela entende, eu vou fazer também, né? E Deus, como é que fica? Né? O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Mas a pergunta é, será que o Evangelho não está se envergonhando de ti? Não está se envergonhando de nós, de certas atitudes que nós estamos tendo? Então, nós vamos citar uma série de versículos, vamos aprofundar em Tiago 3, depois nós vamos focar em vários versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz, mas agora abandone todas essas coisas. Aí eu foquei em algumas, a ira, a indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Tudo isso aqui são vícios, defeitos morais que podem afetar as relações sociais do cristão, né? Se eu estou irado, é um pé para me falar o que eu não devo, né? Se eu estou indignado, o que é indignação? Revolta, né? Imagina você descobrir que alguém está falando mal de ti, você achava que a pessoa era verdadeira e não é, ou alguém roubar você, causa revolta, né? Me roubaram, né? Mas não é motivo para você, né, ir para o caminho errado. Maledicência, linguagem maldosa, né? Gente que tem o prazer de falar mal, né? Tenha o prazer de falar bem. Olha, o culto foi uma benção, eu gosto do fulano que toca, eu gosto da missionária, eu gosto, né? Tenha o prazer de falar o bem, né? Linguagem indecente no falar. Aí tem palavras torpes das mais variadas possíveis. Então essa mensagem ela é focada basicamente em não pecar com palavras. Esse será o nosso foco durante algum tempo. Perceba que quando Deus ele permitiu que o diabo afetasse Jó de várias maneiras, a mulher de Jó começou a pecar, falar o que não devia, mas ele fala que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Entenda, coisas ruins podem acontecer, permissões de Deus podem acontecer, mas não peque com seus lábios, né? A mulher de Jó ela foi um instrumento do diabo. Perceba que quando o diabo ele vai até Deus, ele diz para Deus, né? Olha, tira o que ele tem para ver se ele não te amaldiçoa. O diabo declarou para Deus que se Deus tirasse o que Jó tinha, o que Jó possuía, Jó iria amaldiçoar Deus. Só que Jó não amaldiçoa. Mas quando Jó está perdendo tudo, a mulher de Jó vai até ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus. Ainda fala assim, esse teu Deus, né? Tipo assim, só é meu Deus quando eu era rica. Quando eu era próspera podia ser meu Deus. Agora que está pobre, esse Deus é o teu. É incrível como tem pessoas interesseiras, né? Só buscam a Deus pelo que Ele pode dar. Se Deus não der, eu não quero Deus. Se Deus me tirar, eu não sirvo mais a Deus. Olha o que ela fala para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela falou justamente aquilo que o diabo falou com Deus. O diabo disse, Jó vai amaldiçoar. Aí chega a mulher e repete, amaldiçoa. Ou seja, ela foi um instrumento do diabo. De quem nós estamos sendo instrumentos? De Deus ou do diabo, né? Frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Não adianta dizer que é crente, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, se os teus frutos não estiverem mostrando isso. É o fruto que vai dizer, certo? Davi disse, coloquei uma porta à vigia dos meus lábios, para não pecar, né? Salmo 39, Davi disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, né? É uma questão de escolha. Uma observação, às vezes, amados, o que a gente fala não é pecado. Às vezes o que a gente fala é a verdade, né? Também tem diferença, nem tudo é pecado. Tem coisa que a gente fala que é a verdade, só que a verdade dói. Aí tem gente que diz que é pecado, fulano está me afrontando, né? Ciclano está me julgando,